Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí que hoje o programa tá uma maravilha, tá uma bênção. Iremos bater um papo aqui com um psicólogo infantil, tem os quadros que você já conhece, a palavra do Senhor. Mas primeiramente, dá o like aí, compartilha, vamos convidar muitas pessoas para participar com a gente. Tem um bate-papo aí também ao vivo, quero ver você interagir. TV Ágape começou, o primeiro quadro, o podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro que você já está acostumado. Toda semana nós estamos aqui recebendo um convidado para a gente aprender sobre alguns assuntos. Enfim, é um quadro de muito crescimento. Hoje eu tenho aqui a honra, o privilégio de receber o nosso psicólogo infantil, Rogério. Hoje nós iremos bater um papo sobre isso, um assunto tão legal, nós que somos pais. A gente vai aprender muito sobre esse papo. Rogério, aperta minha mão aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E cumprimento o pessoal para a gente já dar início aqui ao bate-papo. Olá, Pai do Senhor a todos. Meu nome é Rogério, como o pastor falou. Eu sou psicólogo infantil e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho sobre o meu trabalho, a forma que eu trabalho e alguns assuntos bem específicos também. Muito bom. Então vamos começar já o nosso bate-papo. Rogério, fala um pouquinho para nós sobre a psicologia que trabalha com crianças, porque eu acredito que isso é novo, que antigamente era mais para adultos, né? Como que funciona um pouquinho aí? Fala um pouquinho sobre a psicologia infantil. Bom, é diferente da terapia com adultos. A psicologia infantil e com adolescentes, né, a gente chama de psicologia infanto-juvenil. Ela é um pouquinho diferente, porque com o adulto você senta com ele, conversa, né? E de acordo com o diálogo, você vai fazendo as suas intervenções e o psicólogo vai usando seus métodos para avaliar o paciente e fazer, né, com que ele tenha mudanças específicas. Com a criança e o adolescente, com a criança primeiro, né, que é bem mais lúdico, então você usa através de jogos, através de construção de algo, através de pintura, massinha. Com o adolescente também da mesma forma. Tem que ser um pouquinho mais lúdico, mas não tão infantil como uma criança. Então, você tem que interagir com o adolescente, né? Então, envolver ele no atendimento. É um desafio com o adolescente, porque o adolescente ele não quer conversar, né? Ele não é muito de diálogo. Aquela fase de rebeldia. Isso. Então já é um pouquinho mais complicado. Então tem que ter um jogo de cintura do psicólogo. Então, mas a gente já está preparado para isso, né? Então a gente engaja o adolescente, busca conhecer o que ele gosta. Então, de acordo com o que ele gosta, a gente vai interagindo com ele e engajando ele nos atendimentos. Aí assim ele consegue mudar, né? De acordo com a demanda do adolescente. Sim. Então, assim, a faixa etária é bem perto, mas assim, é bem diferente uma da outra e difere também do adulto. Que legal, Rogério. Uma pergunta pessoal aqui. O que te levou a fazer esse curso? Então, na verdade, a psicologia me escolheu. Meu sonho sempre foi ser professor. Sim. Só que eu não queria da área de história, matemática, português, não. Então, eu escolhi um curso de humanas, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonado em observar as pessoas. Então, a observação, para mim, é o meu método, né? É o que eu uso nos atendimentos também. Sim. Sempre observei desde quando era pequeno, sempre fui muito observador. Então, eu escolhi a psicologia, né? Na verdade, foi bem... quando eu escolhi, eu ia fazer direito. Aí eu conversei com Deus e falei, Deus, qual que é o curso melhor para mim, né? Aí nessa caminhada eu acabei não passei no direito e passei na psicologia. Legal. Então acho que foi a resposta de Deus para mim. E durante esse tempo também teve várias respostas de Deus, de quase desistir do curso, mas Deus falou comigo, não, o que eu tenho para você é o curso de psicologia e eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu caminho esse curso. Que legal, Rogério. E qual público você atende no seu consultório? Fala um pouquinho pra gente aí, por favor. Bom, o público é bem diverso, porque eu atendo crianças de 3 anos até 16 anos. Então, dentro dessa faixa etária, eu tenho crianças com vários transtornos. Tem crianças com transtornos, mas tem crianças que não têm nenhum transtorno, mas têm alguma dificuldade. Como, por exemplo, eu tenho crianças com transtorno de TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Hoje, no século que a gente está,
esse transtorno está bem evidente, né? Então, assim, é muito difícil lidar com esse transtorno, tanto no consultório e também com os pais. Nesse transtorno, a gente faz muito um atendimento com a criança, né, específico com regulação emocional, e com os pais a gente faz o manejo parental. Então, a gente vai criando com os pais estratégias e juntos para a gente ajudar essa criança, né? Porque ela está em constante conflito, né? Então, a gente precisa ajudar essa criança e dar um suporte para ela, tanto o psicólogo como também os pais. Só uma pergunta, Rogério, o que seria o TOD em si? Só para o pessoal entender, qual que seria esse transtorno? Bom, o transtorno do TOD é um transtorno desafiador. É a famosa criança custosa. Quando a gente fala em criança custosa, é aquela criança que precisa de limites, regras, disciplina. Já o TOD já é um pouco diferente. A criança tem que ter pelo menos uns 9 critérios, mais ou menos, para ser diagnosticada com TOD. Então, são crianças desafiadoras, têm dificuldade de autoridades tanto com os responsáveis ou algum adulto, né, de maior idade, irmãos mais velhos. Ele é vingativo, tem atitudes que a gente fora do normal, né? Então não tem empatia com o próximo, são agressivas, tem irritabilidade um pouco mais na média também. Então é um transtorno bem desafiador, como o nome. Sim. E tem cura ou o tratamento só ameniza? Então, a gente tem tratamento. Quando a gente fala em transtorno, não existe cura, né? Um remédio para tomar não existe. Sim. Mas tem tratamento. Sim. Então, a criança, se você levar ela no consultório, ela é pequena, então você consegue ajudar ela melhor. Sim. Depois que ela vira adulta e descobre que teve o TOD, aí já é outros transtornos. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. E uma outra pergunta também, Rogério. Acontece caso dos pais não aceitarem esse transtorno do filho, ele luta contra, ele não quer aceitar, que eu acredito que para os pais em si, às vezes ele não quer aceitar essa dificuldade do filho, podendo até atrapalhar o trabalho de vocês. Acontece isso ou não? É bem raro acontecer, mas acontece. Nesse caso, acontece dos pais não aceitarem o diagnóstico do filho e não procurar tratamento. Então, ele nem vai no psicólogo. Então, assim, para mim, ele nem chega. Chega para mim, os pais estão com dúvida, porque o filho está custoso, mais irritado. No atendimento, a gente faz uma avaliação. De acordo com essa avaliação, a gente passa para os pais. Sim. No momento que a gente passa para os pais, tem aquela morte do filho idealizado, que a gente fala na psicologia. Então, a gente acolhe os pais, fala, né, que tem todo um tratamento. Sim. Então, é bem raro acontecer, mas acontece. E tirando esse transtorno aí, o TOD, qual o outro também que está muito em evidência, que você atende em maior quantidade? O TDAH, ele é um dos transtornos que mais aparece no atendimento. É um déficit de atenção, esse, né? Isso mesmo. Esse transtorno já é um pouquinho mais complicado também, por quê? A gente trabalha no atendimento estimular a criança, né? Muitas crianças têm dificuldade na atenção sustentada, dividida, então a gente tenta identificar qual dificuldade que a criança tem para assim estimular ela, né? Para que ela consiga desenvolver. Em muitos casos com TDAH, a criança desenvolve outros transtornos, né? Outras comorbidades junto, como ansiedade, depressão, fobia social, aprendizagem escolar. Então, acaba que se você não cuidar desse transtorno, vai gerando outros juntos. Né? Pessoal, o Rogério está aqui, ele é psicólogo infantil, nós que somos pais, qualquer coisinha ele está aqui para nos ajudar, tá? No final ele vai deixar aqui o telefone dele, o endereço. Rogério, assunto que está bacana, hein? E como são feitas as sessões aí com as crianças e com adolescentes lá no consultório? Como é que você trabalha com eles? Então, com as crianças bem específico, vou falar primeiro das crianças, depois dos adolescentes. Sim. Com as crianças, eu gosto muito do lúdico, né? Que é o que funciona com a criança. Então, você vai brincar com ela. Por exemplo, numa criança de 3, 4 anos, elas gostam muito de brincar. Se você chegar lá e perguntar, elas não vão falar. Então, assim, a gente vai brincando com ela. Um exemplo de algo que eu faço com as crianças com TOD. As crianças com TOD têm uma dificuldade muito grande de regulação emocional. Então, elas são mais irritadas, explode fácil, qualquer coisa que fala com elas já tem, né? Ela já se desregula totalmente emocionalmente, né? Então, o que eu faço? A gente vai construir junto com a criança. Por exemplo, vamos trabalhar essa questão da irritabilidade.
Então, vamos supor que se a gente estivesse no vulcão. A gente constrói o vulcão, né? Eu construo com a criança o vulcão, Legal. faço com ela o vulcão. Ao longo disso, a gente vai conversando, ela já vai me contando coisas. No final disso tudo, a gente vai fazer o vulcão, né? Entrar em erupção. Então, aí eu vou e explico para a criança, né? Que às vezes não é muito bom a gente guardar nossos sentimentos, né? O vulcão. Senão o vulcão explode. Às vezes é melhor a gente contar até 10 para o vulcão não explodir. Então, essa é a toda forma. uma didática, né? Sim, Que e legal, tem que ser Rogério. sim com a criança. Sim. Porque quando eu comecei com jogos, né? Massinha. Só que acaba que a criança já tem contato com isso. Aí eu pensei, não, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu fui, e isso está trazendo resultados, né? Então, quando eu converso com os pais, traz muito resultado, essa forma de Legal. trabalhar. E com os adolescentes, como é que faz? Com os adolescentes, já é mais com jogos, né? Adolescente ou é com jogos, ou algumas cartinhas que eu uso também, para incentivar ele a falar. Como, por exemplo, vamos trabalhar essa questão de automutilação, né? O que aparece muito no consultório. Meu Deus. Automutilação e quadro depressivo também. Então, vamos trabalhar algumas cartinhas. Eu apresento uma cartinha para ele, por exemplo, me cita 3 pessoas que se preocupam com você. Dessas 3 pessoas, como você se sente? E depois, como que você vê essa preocupação em você? Então, faz a pessoa ter um insight, né, que a gente fala, um despertar mesmo, para algo que ela nunca tinha percebido, que tem pessoas que se preocupam com ela. Então, assim, quando ela sente também é dessa forma, ou com jogos, ou com algumas cartinhas, que é o que dá resultado e funciona. Que legal, Rogério, que legal. Que bate-papo interessante, pessoal. Rogério, já caminhando para o fim, as crianças precisam tomar remédio também? Como é que funciona essa metodologia aí? Então, isso é a primeira coisa que os pais me perguntam quando eles trazem o filho para o atendimento. Eles me perguntam, então, será que meu filho vai precisar tomar remédio? Bom, falando como psicólogo, o remédio ele é um auxiliar nosso. Então, como o psicólogo não pode receitar remédio... É só psiquiatra, né? Sim, só psiquiatra, o médico. Então, a gente trabalha com remédio só como auxiliar. Não entra nessa área, né? Não. Então, por exemplo, algumas crianças têm uma dificuldade de regulação emocional. Então, a gente consegue resolver isso na terapia, né? Trabalhando com os pais, em conjunto, não precisa do remédio. Em alguns casos, quando tá difícil trabalhar com a criança, ela não está conseguindo dormir à noite, ela está ficando irritada fácil, então a gente entra com alguns remédios, né? Em dosagem baixa de acordo com o médico. Então, na maioria dos meus casos, eu converso com o médico, a gente entra em comum acordo. E outros casos também, quando chega para mim, crianças atípicas, que é crianças que têm alguma deficiência, né? Então, por exemplo, crianças com transtorno do espectro autista, precisam, né, da medicação. Depois, Então, a maioria dos meus pacientes que está no espectro, então eles usam medicação, tanto para dormir, né? E às vezes, se você não tomar medicação, chega quase impossível você fazer uma intervenção. E uma perguntinha também, já pessoal, qual que é a metodologia com o autista, com uma criança autista? Qual a forma que vocês trabalham com ele? Como se fosse um trabalho normal ou tem uma metodologia diferente? Bom, eu sigo a TCC, mas a TCC ela não é muito específica para crianças autistas. Eu uso muito a ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Hoje em dia, se você for conversar com os psicólogos que atendem criança autista, a maioria trabalha com essa área. Essa área ela é a área mais comportamental. Por quê? A criança que está no espectro, ela tem uma dificuldade muito grande de imitar. A gente aprende imitando tudo, sim, né? Sim, é verdade. Então, acaba que ela tem uma dificuldade muito de imitar. Então, você vai ajudar ela a desenvolver esses comportamentos, seja pegando a mão dela, fazendo, mostrando como que faz. Então, funções executivas você estimula também, dependendo do caso. Então, traz resultados e é um atendimento constante, né? Muitas crianças ficam por longos anos fazendo atendimento e depois que tem a alta, né? Quando ela já está no marco do desenvolvimento ideal. E para terminar, Rogério, esse bate-papo tão bacana, eu estou aprendendo muito, obrigado, tá? Quando que os pais devem procurar o trabalho de vocês, a psicologia infantil? Com certeza tem algum pai ou mãe nos ouvindo aí, passando alguma dificuldade com o filho, e o Rogério está aqui para esclarecer para a gente, o psicólogo infantil. Quando é que um pai, então, deve atinar para procurar vocês?
Bom, o pai deve procurar quando eu citei, né, quando a criança tem suspeita de algum desses transtornos que eu falei. Então, se você perceber que sua criança está mais irritada na escola, ela está se frustrando muito rápido, por exemplo, está fazendo muito birra no supermercado, você fala não e ela não consegue aceitar o não, quando ela está mais irritada, dificuldade de obedecer, né? Isso, dificuldade de obedecer. Quando ela está com dificuldade na escola, porque se ela tiver com dificuldade na escola, pode ser um TDAH, pode ser algum transtorno de aprendizagem. Isso tudo a gente vai estimular no atendimento. Então, quando você perceber que seu filho está tendo algum comportamento, né, que você está vendo que não está normal, está diferente, então é assim você deve procurar um psicólogo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo levar, mais chances tem de recuperação. Sim. Quanto mais cedo a criança, quanto a pequena, aprende mais rápido. Rogério, passa para o pessoal aí, se alguém quiser te procurar, se tiver algum telefone ou alguma rede social, o que você achar melhor, caso alguém queira te procurar? Bom, a minha rede social é Rogério Psico, o I com 2 I, né? E o meu endereço é Avenida Elmiro Machado, 703, Centro. Meu telefone, se você quiser entrar em contato comigo, é 988 78 5188. Lembrando que o DDD daqui é 34, né, Rogério? Isso, o DDD é 34. Rogério, para nós encerrarmos aqui, dê as suas últimas palavras aí para a gente encerrar esse bate-papo aqui tão produtivo. Bom, eu queria dizer para os pais que estão me ouvindo, algum responsável, que se você perceber que a criança está com algum déficit em alguma área, às vezes os pais ficam preocupados, acreditam que é algo grave, mas nós, como profissionais da psicologia, especificamente infantil, né, estamos aqui para ajudar vocês, para acolher vocês também no consultório. Tenho certeza que juntos vamos fazer um trabalho incrível com a criança e dar resultado sim. Então a gente vê melhora muito grande em crianças no consultório. Então não é o fim do mundo, né? Então se vocês quiserem procurar, é só procurar a gente que a gente vai ajudar junto com vocês a fazer um trabalho incrível com o seu filho. Muito bom. Rogério, aperta minha mão aqui. Pessoal, brigadão, aprendemos muito. Fica aí, tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos prosseguir o próximo quadro. Que bate-papo legal. Rogério, obrigado aí. Você que nos ouve, caso seu filho esteja precisando, procure o psicólogo infantil aí. Agora o quadro do meu amigo Zilton, a gente aprender a entender as canções que nós cantamos aqui na igreja. Qual que é a canção de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra. E hoje nós iremos analisar uma canção que é muito conhecida por vocês, que é a canção Digno é o Senhor, da Aline Barros, uma música muito cantada, inclusive em Santas Ceias. A letra dela vai nos dizer o seguinte: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão e restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Essa canção é um exemplo de uma verdadeira expressão de adoração. Eu poderia dizer que ela é uma paráfrase bíblica. Ela pega trechos da própria palavra e acrescenta melodia e coloca como se fosse uma canção. Então, como nós vemos aqui, ela dizendo o seguinte, expressões como graças eu te dou pelo preço que pagou, se você buscar na própria palavra em 1 Coríntios 6, 20, vai nos dizer o seguinte: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós vemos que o autor desta canção, ele teve um zelo, ele teve um cuidado em colocar dentro da sua letra, dentro da sua melodia, dentro da sua composição, trechos bíblicos. Podemos dizer que essa canção se assemelha também aos Salmos, que é a palavra bíblica cantada. Então quando nós vemos, quando ele diz o seguinte, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, nós podemos colocar também uma referência em João 16:33, que nos diz sobre o
o preço que Jesus pagou e sobre ele vencer o mundo, onde ele diz que no mundo teríamos aflições, mas não devíamos temer as aflições. Nós vemos que ele venceu o mundo. Então, quando nós declaramos que Jesus ele é vencedor, nós estamos declarando que ele é vencedor sobre a morte, ele é vencedor sobre os nossos problemas, ele é vencedor sobre qualquer circunstância que esteja abaixo dele. E como não há nada acima dele, ele é vencedor sobre todas as coisas. Então, é muito claro que essa canção ela é uma mistura de louvor, mas ela também traz um conceito de adoração. Porque quando nós vemos o louvor, por definição, ele se refere a tudo aquilo que Deus fez. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou agradecendo por uma bênção, eu estou agradecendo por algo que Ele fez sobre a minha vida, por uma bênção alcançada, por uma palavra liberada. Mas quando eu o adoro, eu estou exaltando por aquilo que Ele é. Então, essa canção, ela traz, né, essa concepção, essa união do louvor e da adoração de uma forma muito rica, porque na mesma hora em que ele fala que pelos cravos nas mãos ele dá graça, ou seja, por algo que foi feito por mim, ela também diz que ele é digno porque sobre o trono ele está. Ele é soberano, criador, ele está acima dos céus, acima da terra. Então ele consegue fazer essa fusão, tanto do louvor quanto da adoração de uma forma muito ímpar, de forma que todos nós conseguimos alcançar um lugar na presença do Senhor, porque nós estamos o louvando e o adorando. Então, quando nós vemos essa canção, nós podemos entender que ela também tem uma temática evangelística, uma vez que ela está sendo uma forma de exaltar a obra da cruz, mas ela também fala sobre quem Deus é. Então, ela é uma canção que ela traz também um contexto bíblico, mas ela também te apresenta quem é Jesus. Ela te traz uma visão de quem Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele pode fazer. Então, quando nós estudamos essa canção, nós temos a definição de que ela é um louvor, ela é uma adoração e ela é extremamente bíblica. Então, quando você estiver cantando essa canção, quando você estiver no seu momento adorando ao Senhor, você pode ter certeza que ela é rica de mensagem bíblica, ela é uma adoração ao Senhor, mas ela também é um louvor. É uma música onde você pode exaltar a Deus pelos seus feitos, mas você também estará o exaltando por quem Ele é. É com o Senhor, pastorzão. Valeu pela dica, Ziltão. Acredito que você já deu like e já compartilhou. Quanto mais você faz isso, mais a gente alcança pessoas. Agora a agenda da igreja para você saber tudo o que está acontecendo aqui, os dias de culto, para você não perder. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura
É só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja. Aguardo você. Deus te abençoe. Forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Espero que você esteja gostando da TV Ágape, feito com muito amor, com muito carinho. E agora, o quadro da minha amiga Adrila, o texto dentro do seu contexto. Qual que é o texto de hoje, Adrila? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para dar início a mais um quadro do Texto com Contexto. E hoje eu vou trazer um versículo que é um dos meus favoritos, né? De um dos meus livros favoritos da Bíblia. Quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios 8:17. A palavra de Deus vai falar assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então hoje nós vamos falar sobre essa passagem que muitas pessoas interpretam de forma errada, de forma incompleta e às vezes acabam perdendo ali todo o contexto que tem muita preciosidade para a gente desmembrar. Quero iniciar já falando que o livro de Provérbios em si é um livro de muito ensinamento e ele não pode ser lido de forma isolada como nenhuma outra passagem da Bíblia. Mas principalmente Provérbios, porque tem muita pérola, tem muita preciosidade de Deus ali para as nossas vidas. E esse capítulo 8, onde esse versículo está, principalmente porque ele fala de uma coisa muito importante, que é a sabedoria que vem de Deus. Então, um capítulo que fala exclusivamente sobre a sabedoria de Deus, a gente tem que desmembrar ele melhor. Nós temos que ler ele todo, porque lá tem pérolas, como eu disse, muito importantes para as nossas vidas. Se você abrir o capítulo 8 e ler ele todo, não vou fazer isso pela questão do tempo, você vai ver que lá nós vamos ser ensinados que a sabedoria nos leva ao êxito, que a sabedoria foi usada para fundar céus e terra. Nós vamos entender que a sabedoria é um atributo divino, inclusive é a representatividade do nosso próprio Deus. Então a sabedoria é muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa jornada cristã. Esse versículo que eu li, vou ler mais uma vez para você ver. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Está falando também sobre sabedoria. Ele não se isola desse contexto, ele também está falando sobre isso. Então, Adela, qual que é a aplicação comum e infelizmente errada que as pessoas utilizam com essa passagem? As pessoas separam esse versículo do restante do capítulo e falam assim: para aqueles que levantam de madrugada e oram, Deus vai responder eles. Aqueles que se levantam ali de madrugada, Deus com certeza vai estar lá esperando eles no quarto. Mas infelizmente não é desse jeito. Como eu disse, toda passagem tem um contexto. E qual que é a aplicação correta? Vamos então desmembrar esse versículo rapidamente aqui para você entender. Lá no inicinho do versículo fala assim: Eu amo os que me amam. Então você consegue ver que é como se fosse a própria sabedoria falando dela, né? O benefício da sabedoria e tudo mais. Então a sabedoria ama e acompanha e anda com quem preza por ela, com quem deseja ter ela. É uma passagem que está falando sobre isso. Então é uma passagem que está também dizendo que aqueles que amam a sabedoria, aqueles que buscam a sabedoria de Deus e aqueles que fazem questão de serem pessoas sábias em Cristo, a sabedoria certamente os acompanhará. Depois, a segunda parte, que é a que tanto causa confusão. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você pegar algumas traduções, né, mais fiéis, aí, com a correção mais fiel, sem muitas mudanças, né, muitas atualizações, você pode encontrar também uma tradução que fala assim: Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem, me acharão. Então aqui está o nosso sentido. Já que nós estamos falando sobre a sabedoria, quando você busca desde cedo a sabedoria, provavelmente você encontrará a sabedoria. E é sobre isso que essa passagem está falando. Ela não está falando necessariamente de um horário da madrugada, que se você sentar ali e fizer essa oração de madrugada, você vai encontrar a Deus. Você vai encontrar a Deus em qualquer momento que você buscar de todo o seu coração. Mas essa passagem exclusivamente está falando sobre a sabedoria. Aqueles que buscam cedo a sabedoria para a sua vida, desde o amanhecer ou desde o início da sua vida, certamente a encontrará. Aí, Adriana, mas da onde você está tirando isso? Da Bíblia. Abre a sua Bíblia em Tiago 1,5 e vê o que a palavra de Deus fala. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá.
Ele não os repreenderá por pedirem. Então a sabedoria é livre e você pode pedir para Deus. Então essa passagem que nós estamos lendo aqui, ela está falando mais ou menos isso, para você buscar a sabedoria desde sempre, colocá-la como prioridade, porque se você buscar, assim como a Bíblia diz, você certamente ganhará. Porque Deus é um Deus generoso que nos presenteia com a sabedoria. Ele se agrada que nós busquemos ser pessoas mais sábias. Então que você entenda que não se trata de um encontro com Deus, mas de buscar a sabedoria de Deus. Ai, Adrila, mas então quer dizer que isso é um mito e se eu buscar Deus de madrugada, eu nunca vou encontrar Deus de madrugada. De maneira nenhuma, não falei isso. Mas, se você abrir lá em Jeremias 29:13, a palavra fala assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a madrugada não é o amuleto para encontrar Jesus, é buscar Ele de todo o coração. Então, você pode buscar a Deus de todo o coração, de manhã, de tarde, de noite, no seu trabalho, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, e você vai encontrar Jesus nesse sentido. Então, qual que é o problema de descontextualizar esse texto de Provérbios? As pessoas usam a madrugada como um amuleto. Às vezes elas tratam a madrugada até mesmo como um sacrifício, né? Estão ali dormindo, colocam o seu relógio para despertar, não que isso seja errado, mas ali coloca o seu relógio para despertar e fala assim: vou orar e Deus vai ter que me responder, porque lá na Bíblia está falando isso. Mas não é sobre esse sentido, né? Então, que você entenda. O segredo não é buscar a Deus só na madrugada para você encontrá-lo. O segredo é buscar a Deus o tempo todo. O seu coração tem que ser um altar para Deus o tempo todo e não só nas madrugadas. Isaías 55:6 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, sempre é tempo de buscar a Deus e ainda é tempo de encontrar a Deus. Basta que você busque Ele de todo o seu coração. Tem um salmo que eu gosto bastante, que é Davi que escreveu, e ele fala assim: tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e quebrantado. Então, como é que eu faço para Deus, para encontrar a Deus nos meus momentos com Ele? Tem um espírito quebrantado, tem um coração humilde. É isso que agrada o coração do Senhor. Às vezes, colocar ali na madrugada o nosso relógio para despertar como uma forma de sacrifício para chamar a atenção de Deus, infelizmente, não vai dar o que você deseja, né? Se você quer encontrar a Deus, tem um coração quebrantado, tem um coração humilde, um coração contrito, disposto a ser quebrantado por Ele, né? Que isso agrada o coração do Senhor muito mais. Não estou falando mais uma vez que orar de madrugada é errado, mas nós não podemos utilizar disso como um álibi para que Deus faça as nossas vontades e Ele vire nosso servo, né? Ele não é obrigado a nos responder só porque nós nos levantamos de madrugada para orar. Não tem nada disso. Mas, certamente, se nós tivermos um coração que o agrada e buscarmos Ele de forma genuína, Ele vai nos encontrar e nós vamos encontrar com Ele. Só para encerrar, lá no Salmo 63, no versículo 1, no 4 e no 6. Depois você confere, olha o que o salmista fala. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco de todo o meu coração. Minha alma tem sede de Ti e todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as minhas mãos. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. É isso aqui que Deus deseja de nós, esse coração entregue, que quando a gente deita, a gente não para de pensar em Deus, quando a gente levanta, a gente não para de pensar em Deus, quando a gente está trabalhando, a gente glorifica a Deus, entendeu? Essa aqui é a questão, né? Então, conclusões, só fazendo o adendo. A passagem em si de Provérbios, ela está falando sobre sabedoria, né? A sabedoria, ela acompanha aqueles que gostam de buscar ser pessoas sábias. E não necessariamente porque você levantou de madrugada, Deus vai te responder. Não é sobre isso que está tratando o versículo, mas o versículo está falando sobre a sabedoria. Aquele que desde cedo, aquele que desde o início da sua vida, da sua jornada, da sua vida, ou desde o seu amanhecer, está buscando por sabedoria e pedindo a Deus por isso, Deus certamente concederá, porque Ele colocou isso na palavra dele. E por fim,
Para buscar a Deus, eu não preciso só colocar um relógio ali de madrugada e orar só nas madrugadas. Eu posso fazer isso o tempo todo, né? Todo o tempo eu devo orar e estar em comunhão com meu Deus. Não é só de madrugada que ele escuta e responde oração. Ele pode fazer isso em qualquer momento porque ele é Deus. E ele tem autonomia para responder e para nos encontrar e para falar conosco quando ele bem quiser. Nós temos aí muitos relatos de pessoas que estão fazendo as tarefas de casa, lavando uma louça, estendendo uma roupa no varal, às vezes ajudando o filho a fazer um dever e Deus fala com ele. Então, a madrugada não é o segredo, não é um amuleto. Ela é só uma das formas de se encontrar com Jesus. Então, eu espero que essa palavra tenha falado com você e que você não interprete esse versículo mais errado, se assim você fazia. Fique com Deus e até a próxima. Estamos quase chegando ao fim. Te falei que a TV Ágape estava uma bênção. Dá o like, compartilha e vamos ajeitar para a gente ouvir a palavra. Hoje a palavra está linda. Fica aí para você ouvir. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ouvir a palavra. Eu estou com uma série de mensagens aqui sobre as aparições de Deus para Jacó. São 6 vezes que Deus aparece para Jacó e hoje é a 5ª vez, é a 5ª manifestação de Deus para Jacó. O intuito dessa mensagem é nos mostrar que não é pela quantidade de vezes que Deus aparece para nós, porque Jacó é um patriarca da fé, um dos heróis da fé, e Deus aparece para ele apenas 6 vezes. E tem pessoas que querem que Deus apareça para ele todos os dias. Não é assim. Sempre quando a gente quer ouvir Deus, é só abrir a palavra. Não é por muito falar, não é por muito Deus falar, é por muito a gente crer. Porque Deus pode aparecer para você 100 vezes. Se você não obedecer, de que adianta? Agora para Jacó não. Deus apareceu para ele 6 vezes apenas e a vida dele foi um marco para nós. Hoje eu quero falar da 5ª, quero ler com você Gênesis 35, versículo 9 em diante, diz assim: Vindo Jacó de Padã-Arã, olha só, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. E então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. E ele derramou uma libação e lhe deitou óleo e vinho. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Deixa eu só te dar algumas informações aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse texto. No capítulo 35, que é o que nós lemos, no verso 1 em diante, nós vemos a 4ª aparição que Deus faz para Jacó. Preguei isso da última vez. E agora no verso 9, deixa eu te ensinar algo aqui para você que gosta de estudar a Bíblia. Todas as vezes que um texto começar com uma letra em negrito, a primeira letra está em negrito, significa que houve um espaço de tempo do versículo anterior para esse. Repare que no verso 9 começa com negrito, então quer dizer que houve um espaço de tempo. Então, entre a 4ª vez que Deus fala com Jacó e até aqui no verso 9, houve um espaço de tempo. A Bíblia não relata quanto tempo foi, mas é uma informação importante. Por que Deus fala com Jacó dessa maneira? Escute, vamos entender o contexto aqui. A última aparição de Deus para Jacó foi para lhe dar uma direção. Deus fala com ele assim: levanta-te, vá para Betel e ali construa um altar para mim, para você se lembrar de onde eu te achei. Por que Deus fala assim com Jacó? Porque o capítulo 34, Deus havia mandado ele ir para Betel, só que Jacó para em Siquém. Irmãos,
Quando ele para ali, vai acontecer uma tragédia. A sua filha Diná vai ser estuprada. Os seus filhos vão querer vingar essa situação. Vira uma confusão terrível. Os moradores ali queriam pegar Jacó e toda a sua família. Então, no capítulo 34, Jacó, por estar no lugar errado, não era para ele parar em Siquém, era para ele ir para Betel. Então a vida dele está uma confusão terrível, é onde Deus aparece para ele para lhe dar uma direção. Ó, volta para o lugar que eu te chamei, vai para lá. Aí entra agora a quinta aparição de Deus para Jacó. O que Deus quer falar com Jacó aqui? Não se esqueça que a vida de Jacó está em risco. Jacó foi para Betel, é verdade, mas a vida dele está uma bagunça. A sua alma dilacerada, a sua família desconstruída, Diná está amargurada, os seus filhos têm sangue nas mãos deles. Imagina você com uma situação dessa. Jacó, ele foi para Betel, é verdade. Betel significa casa de Deus. Ele está na casa de Deus, mas a sua família é destruída. Ele está na casa de Deus, mas a sua vida está em risco. Ele está na casa de Deus, mas um problema pesa sobre os ombros dele. Talvez essa seja a sua história. Pastor, eu estou na igreja, mas a minha família está um caos. Eu estou na igreja, mas a minha vida está tomando um rumo que eu não queria. Eu estou na igreja, mas o problema está pesando aqui no meu ombro. Eu estou na igreja, mas a situação não está nada legal. É aí que Deus aparece para ele. O que Deus vai falar com Jacó no verso 10? Deus fala assim: o seu nome é Israel. Por que Deus está falando isso com ele, se Deus já falou lá no capítulo 32? Lembra quando Deus aparece para ele no Val de Jaboque e muda o nome dele? Agora Deus está reforçando Jacó quem ele era. Deus estava dizendo: Jacó, você é Israel. Por quê? Simples, meu irmão. Os problemas não alteram a tua identidade. Eu vou repetir isso aqui: por pior que seja a sua vida, por pior que esteja a tua situação, esse problema não rouba quem você é em Deus. Deus estava dizendo: Jacó, eu sei que a tua vida não está fácil, mas eu te trouxe para cá para te lembrar que você é Israel. Eu mudei teu nome, eu mudei tua história, você tem uma nova identidade. Então não permita que esse problema atual roube a sua identidade em Cristo Jesus. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Você é mais que vencedor, você é ovelha do seu rebanho, você é filho de Deus, você é amado do Senhor. Nenhum problema pode roubar a sua identidade. Por isso que Deus está falando com Jacó: Jacó, por mais difícil que esteja a sua vida, para mim ainda você continua Israel, a sua identidade não foi tirada. Aí no verso 11, Deus vai falar com Jacó: você vai frutificar e vai multiplicar, e eu farei rei sair de você e da sua descendência. O que Deus está falando com Jacó? Isso aqui é maravilhoso. As coisas que Deus me revelou aqui fez meu coração vibrar. Frutificar significa que vai ter, multiplicar significa que vai ter crescimento, multiplicar. E frutificar significa que vai ter continuidade. Então Deus está afirmando para Jacó: você vai crescer e vai ter continuidade. Esse problema não vai matar a promessa que eu te dei. Esse problema não vai fazer você diminuir e nem você retroceder. Quando nós encontramos com Deus, quando Deus fala com a gente, Ele está nos lembrando: os problemas não vão impedir o teu crescimento e não vai impedir o teu progresso. Talvez você fale: pastor, mas desde o dia que veio esse problema, desde o dia que veio essa crise, a minha vida parou, minha vida diminuiu, eu retrocedi, misericórdia, parece que eu não cresço. Então agora Deus está falando com Jacó, está falando com você. Eu farei você crescer, eu farei você multiplicar. Esse problema, por pior que seja, não vai fazer você retroceder, não vai fazer a sua vida dar um pause, porque quando Deus tem uma promessa na nossa vida, o problema não tem o problema de nos parar para sempre. É claro que tem problema que você fica um pouco abatido, mas a promessa de Deus vai ter crescimento. Até porque, irmãos, o crente é igual massa de bolo.
Por quê, pastor? Massa de bolo, quanto mais você bate, mais ele cresce. Assim é o servo de Deus. Quanto mais o diabo tenta bater, mais a gente cresce. Quanto mais o problema vem, mais a gente cresce. Por quê? Os problemas nos levam para o joelho, os problemas nos levam para a oração, os problemas nos levam para a casa de Deus. E quanto mais na casa de Deus, quanto mais oramos, mais Deus faz a gente crescer. E agora no verso 11, Deus vai falar com Jacó. Jacó, a mesma promessa que eu fiz para Abraão, eu farei com seus filhos. Repare que Deus está falando do passado, as promessas que eu fiz a Abraão, que era o vô dele, eu farei para a sua descendência. Deus está jogando lá no futuro. Deus está lembrando Jacó. Jacó, eu sou o Deus do passado, eu cuidei de você do passado, eu cuidei lá de Abraão e agora eu vou cuidar dos seus filhos. Oh, irmãos, esse é o nosso Deus. O problema pode estar feio, mas o Deus que cuidou de você lá no passado é o Deus que vai cuidar de você no futuro também. Por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele sempre será. E ele está lembrando a Jacó o seguinte: Jacó, eu sou Deus que fiz a promessa para Abraão e a promessa vai seguir nos seus filhos. Resumindo, por pior que seja a sua situação, por pior que seja a tua causa, os problemas não alteram as promessas. As promessas de Deus são imutáveis. A promessa de Deus na sua vida, ela está lá guardada, protegida. Hoje você pode estar desempregado, pode ter uma enfermidade, mas não alteram a promessa que Deus tem para você. Recebe essa palavra aí. E para nós terminarmos, depois que Deus fala isso com Jacó, Deus vai se retirar, Jacó vai fazer uma oferta de libação. O que é oferta de libação? Eu vou te explicar para você ver a grandeza desse ato aqui. É uma oferta que envolvia vinho ou água sobre o altar. Você levantava um altar que era de pedra, colocava o sacrifício e jogava um líquido. Poderia ser vinho ou água. Na maioria das vezes era vinho. Você colocava o vinho, você derramava o vinho sobre o sacrifício, era chamado oferta de libação. E depois você vinha com óleo para consagrar o altar. Então Jacó aqui ele está fazendo uma oferta de libação. Pastor, o que isso tem a ver? Escute, ele está em Betel. Há mais ou menos 20 anos atrás, lembra a primeira vez que Deus fala com Jacó? Jacó não tem nada, Jacó perdeu tudo, Jacó saiu da sua casa sem nada. E quando Deus fala com ele pela primeira vez, ele levanta o altar e coloca óleo, ele derrama óleo, ou seja, estou consagrando esse altar a Deus. A unção era para consagrar, para separar. Há 20 anos atrás, Jacó só tinha azeite nas suas mãos, só azeite. Agora, 20 anos depois, quando Deus falou com ele por diversas vezes, agora na mão dele tem azeite e tem vinho. Você recebe essa palavra que eu vou liberar aí, meu irmão? Na primeira vez, Jacó só tinha azeite, agora ele tem vinho, ou seja, Deus vai acrescentar mais coisas nas suas mãos, Deus vai acrescentar mais, Deus vai somar mais. Se você olhar para trás há 20 anos, há 1 ano, há 10 anos, você só tinha algumas coisas, olha o que Deus fez na sua vida, Deus já acrescentou, Deus já melhorou, Deus já te deu tanta coisa, rapaz. Observa a sua vida. Hoje, talvez você não está vivendo a vida que você quer, mas graças a Deus está muito melhor do que quando começou. E aqui eu encerro. A unção, o azeite significa unção e vinho significa alegria. Jacó tem na sua mão unção e alegria, e aqui eu libero essa palavra para você, para a gente orar. Os problemas não vão tirar a unção que Deus te deu, não vai tirar o azeite sobre você e também não vai retirar o vinho, que é a alegria. O problema pode vir, mas na sua vida vai ter unção, vai ter o Espírito Santo, vai ter a alegria que vem de Deus, porque quando Deus está conosco, o azeite não acaba, o vinho não cessa, nós temos unção e nós temos alegria. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada pessoa que ouviu essa palavra, que foi tocada por essa mensagem. Às vezes, como Jacó, nós estamos em Betel, na casa de Deus, é verdade. Mas a nossa vida está um caos, a nossa vida está uma bagunça, a nossa vida está perdida. Mas hoje nós aprendemos que é nessas horas que o Senhor aparece para falar conosco.
E quando o Senhor fala, é para nos lembrar algumas coisas. Os problemas não vão roubar as promessas, os problemas não vão roubar a alegria que o Senhor tem colocado em nós, os problemas não alteram aquilo que o Senhor quer realizar. Essa pessoa que ouviu essa palavra talvez está enfrentando uma crise familiar, um problema de saúde, eu não sei, mas que o Senhor entra com providência agora, cura essa enfermidade, abre essa porta que está fechada, essa pessoa que está afastada do teu evangelho, que ela possa voltar hoje, que ela possa se consertar, e eu declaro a bênção do Senhor, a vitória do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim a gente encerra mais um programa, mais uma TV Ágape. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Pai do Senhor, boa noite, Deus te abençoe.